Olá, sexto ano, professora Sádva. Estamos aqui reunidos para mais uma aula de ciências, referente, turminha, ao nosso dia 24 de setembro, a nossa quinta-feira. E o assunto da nossa aula de hoje, turma, aborda um dos cinco sentidos, tá bom? Que é o paladar. Então, o assunto da nossa aula de hoje é a língua e a percepção dos gostos, ok? Então, retratando para vocês, para início de conversa, que o paladar, ele é importante, certo? No nosso corpo, porque nos permite reconhecer os sabores, além de sentir a textura dos alimentos ingeridos. Então, a nossa língua, ela é o principal órgão desse sentido e é capaz de diferenciar entre os gostos doce, salgado, amargo, azedo e umami. Essa última palavra que acabei de falar, umami, é o sabor produzido por alguns tipos de aminoácidos, certo? Então, na nossa língua, principalmente, são encontradas diversas estruturas chamadas de botões gustativos. Eles são formados, os botões gustativos, por células epiteliais, com propriedades neurais, e são responsáveis pela percepção de sabores. Os botões gustativos estão localizados principalmente na região, turma, das papilas, variando, claro, que em quantidade em cada um dos tipos. Nas papilas filiformes não existem receptores gustativos, diferentemente das fungiformes, das folhadas e das circunvaladas. Na circunvalada, os botões apresentam-se em maior quantidade quando comparados às outras. Então, anteriormente, acreditava-se, os estudiosos, que esses botões estavam dispostos por áreas na língua, sendo cada área responsável pela sensação de um sabor diferente. Hoje, sabemos que os botões gustativos estão espalhados pela superfície dorsal de toda a nossa língua, na região da epiglote, faringe e laringe. Claro, de maneira que permita a percepção do gosto do alimento em qualquer uma dessas partes, certo? Então, os receptores gustativos, eles são, turma, estimulados graças às substâncias químicas que estão presentes aonde? Nos alimentos, que desencadeiam o impulso nervoso. Então, o gosto doce, amargo e umami são percebidos, claro, em virtude de receptores de membranas que ficam acoplados, certo? Nela fica acoplado o quê? As proteínas. Já o salgado e o ácido, para serem percebidos, dependem de canais iônicos. Então, deixando bem claro para vocês que existem diferentes células especializadas para percepção de um determinado gosto, certo? Após a percepção desses sinais, o impulso nervoso ele deverá ser levado ao sistema nervoso central, onde será interpretado, certo, turma? Então, pesquisas recentes demonstram que cada sabor ativa uma região específica do córtex gustativo, com exceção do azedo, que aparentemente não é interpretado nesse local. Deixando bem claro para vocês, ó,
nós temos aqui todas as partes que compõem, né, a língua. Então, continuando. Algumas doenças, elas podem prejudicar o paladar, assim como alguns medicamentos, principalmente aqueles que são usados de forma crônica, a quimioterapia e a radioterapia também estão relacionados com a perda e com a alteração no sentido do paladar. Porém, esses efeitos podem ser revertidos após o tratamento da quimioterapia e da radioterapia. Reforçando, de acordo com essa imagem, certo? As papilas, elas são classificadas em 4 tipos: circunvaladas, fungiformes, folhadas e filiformes. Somente as papilas filiformes não são capazes de captar os gostos, estando relacionadas às sensações a respeito da textura do alimento, tá bom? Então, turma, durante muito tempo, acreditou-se que na língua existiam regiões específicas, reforçando, para se sentir o gosto de determinado alimento. Acreditava-se, por exemplo, que o doce era sentido na ponta da língua, enquanto o amargo na região posterior da língua. Hoje, se sabe que isso não é verdade, apesar de muitos autores aí ainda apresentarem em seus trabalhos, em seus livros, essa divisão. Então, sabemos hoje que os receptores para diferentes sabores, eles estão distribuídos de maneira aleatória, mas por toda a língua, certo? Não estando localizadas predominantemente em uma única área. E uma característica interessante do nosso paladar se diz a respeito ao quente e ao frio. A temperatura do alimento pode fazer com que você o perceba de maneira diferente. Então, acredita-se que temperaturas maiores estão relacionadas à sensação de doce, enquanto temperaturas inferiores lembram sabores ácidos e salgados. No caso aí, isso quer dizer que quanto mais quente estiver um alimento, mais doce ele vai parecer. Portanto, um chocolate em temperatura ambiente é interpretado como mais doce do que aquele guardado na geladeira. Ok, turma? Então, deixando bem claro aqui para vocês sobre os estímulos aí, tá certo? Relacionado ao paladar. Deixo aqui registrado para vocês um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Aguardo vocês aí no plantão da nossa quinta-feira para retirarmos quaisquer dúvidas que venham a existir. Realizem a atividade de vocês, que segue aí na agenda, né, a orientação, para realizarmos a correção da atividade, reforçarmos sobre esses assuntos, esses tópicos aí, né, que já foram abordados, certo? Os estímulos sonoros, estímulos luminosos, né, os estímulos gustativos, tá bom? Para que possamos verificar as dúvidas que venham a existir e retirarmos no plantão. É importante a sua presença no Meet, tá bom, turma? Dia de quinta-feira. O plantão Tira Dúvidas, ele tem essa função de verificar onde realmente está a interrogação na sua cabeça, para que nós, professores, possamos trabalhar em cima dessa interrogação, tá bom? E deixar de forma clara, bem objetiva e tornar simples para vocês a explicação. Então, sejam participativos, estejam lá.
eu estou observando, realizando a frequência de quem realmente está participando na quinta-feira do nosso plantão Tira Dúvidas e eu conto com a presença de todos vocês. Ok, turma? Um grandioso abraço e até o nosso próximo encontro.